No crepúsculo de uma era marcada pela incerteza e pelo medo, as sombras se alongavam sobre a cidade de Jerusalém. As ruas, que costumavam vibrar com o som da alegria e da prosperidade, agora eram habitadas por um silêncio opressor, como se a própria terra respirasse a ansiedade de seus habitantes. No coração dessa cidade, três figuras se destacavam: de Miguel, o arcanjo mais forte da Bíblia, conhecido por sua bravura e determinação; por Sara, uma jovem com um espírito indomável, carregando o peso de uma profecia em seus ombros; e Eli, um ancião sábio, cujas visões do futuro o atormentavam. Miguel, com suas asas imponentes e olhar penetrante, era a personificação da força e da proteção. No entanto, por trás de sua exterioridade de aço, havia um dilema que o atormentava. Ele sabia que sua missão não era apenas derrotar as forças do mal, mas também proteger aqueles que não podiam se defender. Seu desejo era trazer paz, mas o medo do fracasso o consumia. A batalha que se aproximava não seria apenas física, mas uma luta interna entre o dever e a compaixão. Sara, por outro lado, era a esperança encarnada. Desde criança, ela ouviu as histórias de grandes feitos e milagres, e seu coração ardia por fazer a diferença. No entanto, ela carregava consigo o medo de não estar à altura das expectativas. A profecia que a envolvia como um manto pesado a fazia questionar sua própria coragem. Ela ansiava por aceitação e por um propósito, mas a pressão de seus dons a deixava em um estado de constante dúvida. Em seus momentos mais solitários, ela se perguntava se realmente poderia ser a heroína que todos esperavam. Eli, com seu semblante sereno e olhar profundo, sabia que sua sabedoria era um presente, mas também uma maldição. As visões que lhe eram concedidas revelavam não apenas o futuro glorioso, mas também os perigos iminentes que se aproximavam. Ele temia que suas advertências não fossem levadas a sério e que, por sua causa, vidas inocentes fossem perdidas. O peso do conhecimento o isolava, e sua maior motivação era garantir que seus amigos e a cidade que amava não caíssem em desespero. À medida que a noite se aprofundava, uma sensação de urgência permeava o ar. A cidade estava à beira de um grande conflito, e os três protagonistas, apesar de suas diferenças, estavam unidos por um único objetivo: de enfrentar a escuridão que ameaçava consumir tudo o que conheciam. O desafio que os aguardava não era apenas um embate contra as forças do mal, mas uma jornada de autodescoberta e resiliência. Cada um deles teria que confrontar seus medos mais profundos e encontrar a força que acreditavam não possuir. Com o destino da cidade em suas mãos, Miguel, Sara e Eli se preparavam para o que estava por vir, cientes de que a verdadeira batalha não seria apenas externa, mas também uma luta interna por coragem, fé e amor. A tensão pairava no ar, e a expectativa do que estava por vir os impulsionava. O que eles não sabiam era que a verdadeira força reside não apenas na bravura, mas na união e na esperança que cada um deles trazia para a luta. As sombras da noite se adensavam em Jerusalém. Miguel observava a cidade de seu ponto de vista elevado. O que antes era um lugar vibrante e cheio de vida agora se apresentava como um labirinto de incertezas. A brisa fria trazia consigo sussurros de preocupação, e ele sentia o peso da responsabilidade pulsando em seu peito. Ele desceu até a praça central, onde Sara e Eli costumavam se reunir. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. Sara estava sentada em um dos bancos, olhando para o céu estrelado. Sua mente estava distante, perdida entre os sonhos de heroísmo e a realidade opressiva que a cercava. Quando Miguel se aproximou, ela virou-se rapidamente, como se estivesse sendo puxada de um pesadelo. Miguel, se ela disse, tentando esconder a tremer de sua voz, você já pensou no que vai acontecer se não conseguirmos deter o que está vindo? E se a profecia estiver errada? Miguel se sentou ao seu lado, o peso de suas asas impressionantes quase tocando o chão. A profecia, se ele começou, sua voz firme e mais gentil, pode ser uma luz em meio à escuridão. Mas precisamos acreditar em nós mesmos, Sara. O medo é um inimigo tão grande quanto o mal que se aproxima. Ela olhou para ele, os olhos cheios de incerteza. E se eu não for suficiente? Perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em suas palavras. O que acontece se eu falhar? Eli, que observava a cena a uma distância respeitosa, decidiu intervir. Ele se aproximou, seus passos suaves como a brisa noturna.
O que você precisa entender, jovem Sara, é que a força não vem apenas de habilidades extraordinárias. Sua voz era calma e ponderada. Às vezes, a verdadeira coragem está em nos permitir falhar e, ainda assim, continuar lutando. Pois o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16h07. As palavras de Eli ressoaram em Sara, mas a dúvida ainda persistia. Miguel, percebendo a inquietude dela, decidiu mudar de assunto. Precisamos nos preparar, se lhe disse, sua expressão se tornando séria. Ouvi rumores de que as forças do mal já estão se movendo. A cidade não ficará em paz por muito tempo. O que você propõe? Eli questionou, sempre o pragmático do grupo. Precisamos reunir as pessoas, inspirá-las. Mostrar que não estamos sozinhos nesta luta. Miguel respondeu, o fervor começando a brotar em sua voz. E, ao mesmo tempo, precisamos explorar as áreas onde a escuridão se agrupa. Sara sentiu uma onda de determinação, mas uma nova preocupação surgiu. E se as pessoas não acreditarem em nós? A desconfiança está crescendo, e muitos estão com medo. Miguel olhou para ela, seus olhos repletos de compreensão. Então, precisamos ser a mudança que queremos ver. Precisamos mostrar que a esperança ainda existe. O plano começou a se formar, mas a tensão no ar era palpável. Eles estavam prestes a enfrentar desafios que iam muito além do que imaginavam. Nas próximas horas, formariam uma aliança com outros, mas o medo e a incerteza sobre como isso seria recebido pesavam sobre eles. Enquanto isso, em uma das ruas laterais, um grupo de homens sombrios se reunia em um canto escuro, discutindo em sussurros. A escuridão que ameaçava Jerusalém não era apenas uma força externa, também havia traições e segredos que se escondiam nas sombras. Um dos homens, seu olhar ardente, falava sobre a necessidade de eliminar a esperança que Miguel, Sara e Eli estavam tentando acender. Eles não podem ser permitidos a prosperar, se ele disse, seu tom cheio de veneno. O medo é o nosso aliado, e precisamos usá-lo contra eles. Assim, a cidade estava prestes a ser sacudida não apenas por batalhas externas, mas por conflitos internos que poderiam desestabilizar tudo o que eles estavam tentando proteger. A tensão aumentava, e a verdadeira luta estava prestes a começar. Miguel, Sara e Eli, agora mais unidos do que nunca, se preparavam para os desafios que viriam, sem saber que a linha entre a luz e a escuridão estava prestes a ser testada de maneiras que nunca haviam imaginado. O destino de Jerusalém dependia não apenas de suas habilidades, mas de sua capacidade de enfrentar seus próprios medos e encontrar força na união. A praça central de Jerusalém estava envolta em um manto de silêncio pesado, mas a tensão começava a borbulhar sob a superfície. Miguel, Sara e Eli estavam unidos, mas a crescente ansiedade em seus corações revelava que, embora suas intenções fossem nobres, as consequências de suas escolhas eram complexas e potencialmente perigosas. Sara, ainda sentada no banco, sentia o peso das expectativas sobre seus ombros. Cada palavra que Miguel proferia parecia ecoar em sua mente, e ela se perguntava se realmente tinha a coragem necessária para liderar. A ideia de reunir as pessoas a aterrorizava, pois sabia que muitos olhavam para ela com desconfiança. O que aconteceria se falhasse? A culpa a consumiria, e a ideia de que a esperança se extinguiria por sua causa era insuportável. Em meio a esses pensamentos, uma imagem de Eli, em sua sabedoria e firmeza, a confortava, mas também a desafiava a ser mais forte. O que você acha que vai acontecer se nos reunirmos? Sara perguntou, sua voz quase um sussurro. E se não conseguirmos inspirar as pessoas? Eli, percebendo a fraqueza em seu tom, respondeu com uma sinceridade que carregava a experiência de sua jornada. O que importa é que estamos tentando, Sara. Se não fizermos nada, a escuridão ganhará. E mesmo que alguns não acreditem, sempre haverá aqueles que se lembrarão do que é lutar. Miguel, ouvindo a conversa, sentiu a necessidade de reafirmar sua determinação. Precisamos agir, e agir rápido. Cada momento que hesitamos dá espaço para que a escuridão se espalhe. Precisamos ser a luz que brilha nas trevas, disse ele, a paixão ardendo em sua voz. No entanto, mesmo enquanto falava, ele sentia uma sombra de dúvida se aproximando.
E se o que ele acreditava ser a luz fosse, na verdade, uma armadilha? Enquanto isso, em uma rua lateral, o grupo de homens sombrios se reunia em um plano maligno, cujos ecos reverberavam através da cidade. A ideia de eliminar a esperança que Miguel e seus amigos tentavam acender se tornava cada vez mais atraente. Um dos homens, com um olhar feroz, propôs uma tática que envolvia espalhar rumores e desconfiança entre a população. Vamos semear o medo, se ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. A dúvida é uma arma poderosa. Se eles não confiarem uns nos outros, não terão forças para lutar. Essa estratégia começou a se concretizar em pequenas ações, boatos sussurrados, olhares desconfiados, e o sentimento de que algo terrível estava à espreita. A cidade, que já estava em um estado de alerta, agora se tornava um terreno fértil para a discórdia. As pessoas começaram a questionar a integridade de Miguel, Sara e Eli, e as reuniões que planejavam tornaram-se alvo de críticas e desconfiança. Miguel, ao perceber os murmúrios nas ruas, teve um momento de pânico. Ele se perguntava se havia realmente cometido um erro ao tentar unir as pessoas. O que se tornaria da cidade se não conseguissem inspirar confiança? As vozes de desespero ecoavam em sua mente, e ele sentiu a pressão de que suas ações poderiam ser mais prejudiciais do que benéficas. Precisamos reforçar nossa mensagem, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Não podemos deixar que o medo vença. Sara, ouvindo suas palavras, começou a se sentir ainda mais dividida. Ela desejava ser a heroína que todos esperavam, mas o medo de falhar a deixava paralisada. Como poderia liderar um movimento quando sua própria fé estava sendo testada? E se sua luta não fosse suficiente? Essas perguntas a atormentavam, e a cada dia que passava, a incerteza crescia. Eli, percebendo a luta interna de seus amigos, decidiu que era hora de agir. Vamos nos reunir com os que ainda acreditam em nós. Precisamos criar um núcleo de apoio, alguém que possa nos ajudar a espalhar a verdade antes que a desconfiança se torne um veneno incontrolável, propôs ele, sua determinação renovando o espírito do grupo. Mas mesmo enquanto conversavam, as consequências de suas ações começavam a se desenrolar. O plano do grupo sombrio estava em movimento, e cada dia que passava sem que eles se unissem apenas aprofundava a divisão entre os cidadãos de Jerusalém. A escuridão estava se aproximando, não apenas como uma força externa, mas como uma onda de desconfiança que ameaçava arrastar tudo o que eles estavam tentando proteger. A batalha estava apenas começando, e a linha entre a luz e a escuridão se tornava cada vez mais tênue. As decisões que tomariam nas próximas horas moldariam não apenas o futuro de Jerusalém, mas também o destino de cada um deles. Miguel, Sara e Eli estavam prestes a descobrir que a luta pela esperança era mais complexa e desafiadora do que haviam imaginado. A praça central de Jerusalém continuava envolta em um silêncio opressivo, e o peso das decisões pairava sobre Miguel, Sara e Eli como uma nuvem negra prestes a desabar. A tensão era palpável, e cada um deles lutava contra seus próprios demônios internos. Enquanto a cidade se tornava um campo de batalha de esperanças e temores, as dúvidas começaram a se infiltrar em suas mentes, complicando ainda mais sua missão. Sara, ainda sentada no banco, sentia o coração disparar. O que parecia ser uma chamada à ação agora se transformava em um fardo esmagador. As palavras de Miguel a atingiam como flechas, perguntando-se se ela realmente poderia inspirar a confiança que todos esperavam dela. E se eu falhar? E se as pessoas me abandonarem? Pensou, enquanto sua mente se enchia de imagens de rostos decepcionados. A ideia de ser a responsável pela queda da esperança a atormentava, e cada respiração parecia pesada. Ela se lembrava de Eclesiastes 3 horas e 1 minuto, um para tudo há um tempo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Mas qual era o seu propósito? O tempo estava se esgotando, e a dúvida consumia. Miguel, por sua vez, sentia a chama da determinação se extinguir lentamente, sufocada pelo medo. Ele se questionava se suas palavras eram eficazes ou apenas ecoavam em um vazio. O receio de que suas tentativas de unir as pessoas poderiam ser vistas como uma provocação apenas aumentava sua ansiedade. O que eu realmente sei sobre liderar? E se todos nós formos responsabilizados por um fracasso? Refletia, a voz de Eli ecoando em sua mente. A dúvida é uma arma poderosa.
Ele se via em um dilema: agir ou recuar. Mas recuar significaria deixar que a escuridão prevalecesse, e essa ideia o deixava ainda mais inquieto. Eli, observando a luta interna de seus amigos, compreendia que a verdadeira batalha não era apenas contra os homens sombrios que tramavam nas sombras, mas contra os medos e incertezas que habitavam os corações de Miguel e Sara. Ele sentia a urgência da ação, mas também a responsabilidade de guiar. Se não mostrarmos a eles que a esperança vale a pena, quem o fará? Pensou, lembrando-se de Romanos, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele. Mas ele se perguntava, como poderia ser essa esperança quando até ele mesmo se sentia perdido? A pressão e a incerteza pesavam como âncoras em seu espírito. Enquanto isso, o grupo sombrio que se reunia em uma rua lateral começou a ter sucesso em sua estratégia. As sementes de medo e desconfiança que semearam estavam começando a brotar. Comentários maldosos sobre a integridade de Miguel e sua capacidade de liderança se espalhavam como um incêndio incontrolável, alimentando a paranoia entre os cidadãos. A desconfiança se tornava uma sombra, e as pessoas começaram a se afastar umas das outras, temendo que qualquer ato de solidariedade pudesse ser visto como uma traição. O plano maligno estava dando frutos, e a cidade que antes pulsava com vida agora se tornava um campo de batalha de olhares desconfiados. Miguel, ao perceber os murmúrios, sentiu uma onda de desespero e frustração. As pessoas que ele queria unir estavam se afastando, e a ideia de que sua luta estava se transformando em um fracasso o deixava angustiado. O que eu fiz de errado? Questionou-se, enquanto a pressão aumentava. Ele se viu diante de um dilema: deveria confrontar esses rumores e arriscar uma reação violenta ou tentar desmantelar a desconfiança com paciência? Mas a dúvida o paralisava, e cada escolha parecia uma armadilha. Sara, ao ouvir as vozes do povo, percebeu que sua hesitação poderia custar caro. O medo que a dominava agora se transformava em urgência. Eu não posso deixar que isso aconteça, pensou, sentindo uma chama de determinação acender-se dentro dela. Mas como poderia se levantar diante de uma população que agora a via com desconfiança? O peso da responsabilidade a esmagava, e ela se questionava se conseguiria vencer esse desafio. O que antes parecia uma oportunidade de liderança agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Eli, percebendo que o tempo estava se esgotando, decidiu que era hora de agir. Precisamos reunir os que ainda acreditam em nós, afirmou, sua voz firme, mas seu coração batia acelerado. Ele sabia que, sem um núcleo de apoio, suas chances de sucesso eram mínimas. Mas como reunir pessoas que estavam sendo envenenadas pela desconfiança? Cada decisão que tomavam parecia criar mais complicações, e a linha entre vencer e ser derrotado se tornava cada vez mais tênue. Assim, enquanto as sombras da desconfiança se aproximavam, Miguel, Sara e Eli se viam diante de escolhas difíceis, cada uma com suas próprias repercussões. A luta pela esperança estava apenas começando, e a pressão para cada um deles era palpável. As decisões que tomariam nas próximas horas moldariam não apenas o futuro de Jerusalém, mas também o destino de cada um deles. O clímax estava se aproximando, e o peso das escolhas passadas começava a criar uma expectativa crescente para a confrontação final. A luz e a escuridão estavam prestes a colidir, e a única certeza que restava era que a batalha pela alma da cidade exigiria mais do que eles jamais haviam imaginado. A praça central de Jerusalém estava prestes a explodir em um caos de emoções e decisões. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada que contrastava com as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. Miguel, Sara e Eli sabiam que o momento decisivo se aproximava, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. O murmúrio da multidão se tornava cada vez mais alto, e o clima de desconfiança cobrava sua fatura. Miguel, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, decidiu que era hora de agir. Sara, Eli, precisamos ir até eles. Se não mostrarmos que estamos juntos, tudo estará perdido, disse ele, sua voz firme, mas seu coração pulsando acelerado. Ele olhou para Sara, que estava pálida e hesitante. Você é a única que pode dar esperança a essas pessoas. Acredite em você mesma. Sara fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A luta interna ainda a consumia, mas a determinação de Miguel a inspirou.
Certo. Vou fazer isso, respondeu, a voz trêmula, mas decidida. Não podemos deixar que o medo vença. Eli acenou, percebendo que, apesar de suas próprias inseguranças, eles não tinham escolha. A hora da verdade havia chegado. Juntos, o trio caminhou em direção à multidão que começava a se aglomerar, com olhares desconfiados e murmúrios de descontentamento. Miguel fez um gesto para chamar a atenção. Pessoal, precisamos conversar. Não podemos deixar que os rumores nos dividam. Os rostos se voltaram, algumas pessoas murmuraram, e uma onda de desconfiança atravessou a multidão. O que você quer, Miguel? Gritou um homem da frente, seu tom desafiador ecoando na praça. Você não entende que todos aqui estão com medo? Miguel sentiu a adrenalina subir, sua voz ecoou com um fervor inesperado. Eu sei que o medo é real, mas é a nossa coragem que pode nos unir. Precisamos lutar juntos pelo que acreditamos. A multidão hesitou, o murmúrio crescendo enquanto as palavras de Miguel começavam a penetrar nas mentes confusas. Sara, percebendo a oportunidade, tomou a frente. Olhem para nós. Nós somos todos filhos desta cidade. O que estamos fazendo uns contra os outros apenas fortalece aqueles que querem nos ver divididos. Se não nos unirmos, seremos derrotados. Sua voz, embora inicialmente trêmula, foi se tornando mais firme a cada palavra. A paixão em seu discurso começou a ressoar entre as pessoas. Mais uma figura se destacou da multidão, um dos líderes do grupo sombrio que havia alimentado a desconfiança. Vocês realmente acreditam nas palavras deles? Eles estão aqui para nos manipular. O homem, com um sorriso sarcástico, lançou uma provocação que fez alguns se afastarem. Eu digo que devemos proteger nossas vidas e não confiar naqueles que falham. A tensão aumentou, e Eli, percebendo que a situação poderia se transformar em um confronto físico, decidiu intervir. Não. A única coisa que devemos temer é a divisão entre nós. Nós somos mais fortes juntos. Ele se posicionou ao lado de Miguel e Sara, sentindo a energia do momento. Se deixarmos o medo nos dominar, então não há futuro para ninguém aqui. A multidão estava dividida. Alguns começaram a aplaudir, enquanto outros ainda se deixavam levar pelos sussurros de desconfiança. O clima esquentava, e o primeiro grito de raiva irrompeu de um dos opositores, que empurrou um dos apoiadores de Miguel. A confusão começou a se espalhar, e a praça parecia prestes a se transformar em um campo de batalha. Miguel, percebendo que as emoções estavam à flor da pele, gritou: parem! Isso não é o que queremos. Precisamos ser melhores do que isso. Sua voz ressoava com uma mistura de autoridade e desespero. Ele olhou nos olhos de Sara e Eli, buscando um sinal de que eles também estavam prontos para lutar. Sara, sentindo a urgência, deu um passo à frente, seu olhar firme. Eu estou aqui por vocês. Não tenho todas as respostas, mas sei que juntos podemos encontrar um caminho. Não deixem que o medo vença. A intensidade emocional de suas palavras começou a causar um impacto, e alguns rostos na multidão começaram a mudar, misturando-se entre a dúvida e a esperança. Finalmente, um silêncio tenso caiu sobre a praça. A desconfiança ainda pairava, mas a determinação de Miguel, Sara e Eli estava começando a criar ondas de mudança. A batalha não era apenas externa, mas interna, e cada um na multidão tinha que decidir de que lado estava. À medida que a tensão aumentava, a luta pela esperança se tornava um reflexo das lutas pessoais de cada um deles. Miguel, Sara e Eli estavam prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que o futuro de Jerusalém dependia de suas ações. As consequências dessa confrontação começavam a se desenhar, e o resultado da luta por corações e mentes se tornava cada vez mais próximo. A luz e a escuridão estavam prestes a colidir, e o destino da cidade estava em jogo. O silêncio que se instalou na praça era quase palpável, como se todos os presentes estivessem segurando a respiração, esperando o desfecho de um drama que se desenrolava diante deles. Miguel, Sara e Eli estavam no centro desse turbilhão emocional, suas esperanças e medos entrelaçados com os de cada pessoa ao redor. O tempo parecia ter desacelerado enquanto as tensões se dissipavam lentamente.
O homem que havia desafiado Miguel e Sara finalmente se calou, o olhar fixo na cena que se desenrolava. O murmúrio inicial começou a se transformar em um diálogo, uma troca de ideias que substituía o clamor da desconfiança. Miguel sentiu uma onda de alívio ao perceber que a mensagem de união estava encontrando eco em alguns corações. Ele sabia que o caminho seria longo, mas a primeira semente de esperança havia sido plantada. Sara, com o coração acelerado, olhou para os rostos que agora estavam mais receptivos. Ela se lembrava de seu próprio medo, da dúvida que quase a paralisou. Mas, naquele instante, viu que sua coragem não era apenas para si mesma, mas para todos que desejavam um futuro melhor. Uma determinação renovada tomou conta dela, e sua voz, antes trêmula, agora soava como um farol de luz. Estamos aqui para construir, não para destruir. Juntos, podemos criar uma Jerusalém onde o medo não nos divide, mas a esperança nos une. Eli, observando a transformação da multidão, sentiu seu próprio espírito se elevar. Ele percebeu que cada um deles, ao expressar suas emoções e vulnerabilidades, estava contribuindo para a mudança. As palavras de Sara e Miguel tinham poder, e ele decidiu que também faria sua parte. Com um gesto decidido, ele levantou a mão e pediu silêncio novamente. Vamos nos lembrar do que nos une. Todos nós queremos segurança, paz e um futuro para nossas famílias. É hora de deixarmos de lado nossas diferenças e nos unirmos por um propósito maior. À medida que ele falava, o clima na praça começou a mudar. As tensões foram sendo substituídas por conversas, por olhares que buscavam entendimento. O homem que antes gritara em desaforo agora parecia refletir, suas expressões se suavizando. Miguel, Sara e Eli sentiram que um novo capítulo estava se escrevendo, não apenas para eles, mas para toda Jerusalém. Com o sol se pondo, a luz dourada iluminava os rostos que antes estavam em conflito. A praça, antes um campo de batalha emocional, agora se tornava um espaço de diálogo e entendimento. As pessoas começaram a se abraçar, a se reconhecer como parte de uma mesma comunidade. Miguel, observando tudo isso, sentiu lágrimas de gratidão escorrerem por seu rosto. Ele havia aprendido que a verdadeira força não estava em gritar mais alto, mas em ouvir e encontrar um terreno comum. Sara, por sua vez, sentiu-se leve. Aquele momento não apenas a libertou de suas inseguranças, mas também a fez perceber que a esperança é uma chama que pode ser acesa mesmo nas noites mais escuras. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora tinha aliados, e juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Eli, por fim, refletiu sobre a importância da coragem. Ele entendeu que cada um de nós carrega medos e dúvidas, mas é a coragem de se unir que pode transformar esses sentimentos em algo positivo. A partir daquele dia, ele se tornaria um defensor da paz, um mediador entre as vozes que clamam por compreensão. À medida que a multidão se dispersava sob o crepúsculo, Miguel, Sara e Eli se entreolharam, um sorriso de vitória e esperança compartilhado entre eles. O futuro de Jerusalém ainda era incerto, mas, naquele momento, eles sabiam que haviam dado o primeiro passo em direção a um novo começo. As escolhas feitas naquela noite moldariam não apenas suas vidas, mas também a história de uma cidade que se recusava a se deixar vencer pelo medo. E assim, com o coração cheio de esperança, eles caminharam juntos, prontos para enfrentar os desafios que viriam, mas agora com uma nova perspectiva de que a união e a compaixão poderiam, sim, prevalecer sobre a divisão e o ódio.